título que eu atribuí a essa mensagem nessa tarde, início de noite, foi Vitória na Tentação. Lucas 4, verso 1 ao 13. Vamos ler? Diz a palavra do Senhor: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando-se, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ele me foi entregue e o dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares de alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Mais uma vez, uma palavra de oração. Vamos elevar nosso coração ao Senhor. Grande Deus e eterno Pai, ó Senhor, Tu nos deste o privilégio de estarmos reunidos aqui nessa tarde, início de noite. Tu nos guardaste e tem nos guardado, Senhor. É por isso que estamos aqui. E agora estamos diante, meu Deus, da Tua palavra. E Tu sabes, ó Deus, que a nossa natureza humana, ela é inimiga da Tua palavra. Mas Tu nos deste o Teu Espírito, o penhor da nossa salvação. Que esse Espírito, ó Deus eterno, ministre sobre nossos corações, sobre a nossa mente. Que a Tua palavra, meu Deus, possa encontrar guarida e possa, meu Deus, fazer repouso no nosso coração. Que nós possamos, ó Deus, ser fortalecidos e edificados para o louvor da Tua glória. Me ajuda nessa hora, Tu sabe das minhas limitações. Tu possa me ajudar pelo Teu mesmo Espírito. É isso que te peço, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Podem sentar. Permaneça com a sua Bíblia aberta. Irmãos, para entendermos melhor esse texto, nós temos que ver o seu contexto imediato. Porque antes de ser tentado pelo diabo no deserto, Jesus imediatamente antes havia sido batizado e tinha recebido um testemunho público de ninguém mais, de que ninguém menos do que o próprio Pai, de quem Ele era e o que Ele despertava como filho no próprio Pai. Isso está em Lucas capítulo 3, um pouquinho antes, nos versos 21 e 22, que diz o seguinte: e aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus.
E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Interessante também, porque logo após Jesus é levado, né, depois desse momento apoteótico, né, que aconteceu ali, né, Espírito Santo descendo sobre Jesus, né, em forma corpórea de uma pomba, né, a Trindade Santa, bendita, presente naquele ato, próprio Pai dando testemunho do seu filho, né, que ali estava para começar o seu ministério público. Jesus tinha cerca de 30 anos, né, nesse período. A Bíblia fala alguma coisa da sua infância, né, principalmente quando ele vai ali com seus pais, né, para Jerusalém, e ali ele é pego entre os mestres da lei daquela época. Mas depois desse período não se fala sobre Jesus, há um silêncio das Escrituras. Sabe-se que ele viveu e foi criado, né, em Nazaré da Galileia. Por isso que Jesus é conhecido como Jesus de Nazaré. Mas aqui ele se manifesta, ele se apresenta, né, e ali tem esse momento apoteótico na vida de Jesus. Mas depois ele é imediatamente levado para o deserto. Mas né, nesse interim, o autor bíblico, né, o autor do Evangelho de Lucas, o próprio Lucas, ele introduz uma genealogia, né? Eu não sei você, mas eu sou muito fã de genealogia, né? Isso era muito importante para a cultura judaica daquela época, ainda é hoje, né? Muito importante para eles. Nossa tendência, né, muitas vezes passar essas partes, né? Pular e logo para o próximo texto. Mas como tudo na Bíblia, há um significado e há uma importância, né? Porque depois do testemunho do pai acerca do filho, vem essa genealogia. E essa genealogia, ela está invertida, porque genealogias geralmente começa do passado para o presente. E essa genealogia aqui, ela está do presente para o passado, porque começa com Jesus. Se você ver aqui no verso 23, diz: olha, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava, filho de José, ou como se falava, né? A gente sabe que José foi o pai adotivo de Jesus, não é? Aquele que criou Jesus, né? Por isso que o texto diz, como se cuidava, dependendo da sua tradução, como se entendia, como se falava, filho de José, filho de Eli. E pulando agora, né, para o verso 38 do capítulo 3, você vai ver, ele discorre toda a genealogia de Jesus, do presente até o passado, até as origens. E no verso 38, você vai ver que, né, a última parte diz: Cainã, filho de Enos, Enos, filhos de Sete, e este filho de Adão, o quê? Filho de Deus. O verso 22 do capítulo 3, o próprio pai diz: eis aí o meu filho amado em quem me comprazo. Depois vem essa genealogia, a genealogia de Jesus, e termina com outro filho de Deus muito conhecido, que é dito aqui no texto: este filho de Adão, filho de Deus. Aqui a gente percebe o contraste entre o filho de Deus, Jesus, e o filho de Deus, Adão. Jesus representando o filho da obediência, e Adão representando o filho da desobediência. A questão aqui, parece-me que Lucas quer introduzir, né, essa genealogia, apresentando Jesus, e depois apresentando Jesus como filho, e apresentando Adão como filho, é como
ambos lidaram com a tentação, porque ambos foram tentados. Ambos foram tentados. Adão foi tentado no jardim, né? Ali com a companhia da sua esposa, um lugar maravilhoso, extraordinário. E mesmo assim, Adão, ele fracassou desgraçadamente, miseravelmente. Já Jesus, ele foi tentado no deserto. E o deserto é o quê? Lugar de escassez, de aridez, de fome. E nós não podemos esquecer que Jesus estava sozinho, solitário, de solidão. Aquilo que Adão tinha no princípio foi negado totalmente a Jesus, agora no presente, né? Mas a história, né, nos mostra e nos relata que aquele que tinha tudo fracassou miseravelmente, né? E aquele que foi desprovido de tudo triunfou maravilhosamente. Eu dividi essa história em 5 partes. A primeira parte, né? Jesus é enviado para um tipo de estágio, probatório no deserto, os versos 1 e 2. A segunda parte, nós vemos a primeira proposta de Satanás, ou a primeira tentação de Satanás, versos 3 e 4. A terceira parte é a segunda tentação de Satanás, versos 5 e 8. A quarta parte, a terceira proposta de Satanás, versos 9 e 12. E a quinta parte, uma breve trégua de Satanás, verso 13. Vamos para a primeira parte. Vamos ler mais uma vez os versos 1 e 2, que diz: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Irmãos, note que aqui, né, o texto é bem explícito, que diz que Jesus estava cheio do Espírito Santo, né? Ele estava, né, preparado. Ninguém pode sair vitorioso de uma tentação se não estiver cheio do Espírito Santo. Ninguém pode enfrentar uma grande tribulação, né, uma grande dificuldade na vida e atravessar essa dificuldade, essa tribulação, se não estiver cheia do Espírito Santo. E o texto, Lucas, ele reporta isso, ele relata isso, né? Isso nos traz um ensinamento muito importante, não é? Que aqueles que estão cheios do Espírito Santo, né, eles estão bem armados para resistir às tentações, para enfrentar as tentações. Geralmente quando uma pessoa cai, né, ao longo da sua caminhada cristã, isso é um processo, isso não acontece, né? Um estalo de dedos. Durante a última Consciência Cristã, um pastor, né, não vou dizer o nome, ele não é daqui de Campina Grande, muito conhecido, né? Eu conheço ele, né? E ele esteve no evento, participando da Consciência Cristã, muito entusiasmado, muito empolgado, né? Veio participar, saiu da sua cidade. Poucos dias depois, eu recebo e ele era um cara assim, um exímio pregador, expositor das Escrituras, um profundo conhecedor dos textos bíblicos, escritor. Com poucos dias ele manda, né? Eu até estava pensando, tinha feito um convite para que em 2027, né? Vocês estão doidos para saber quem é, não vou dizer para vocês. Em 2027, vi participar como palestrante da Consciência Cristã. Já tinha confirmado, já tinha convidado ele. E ele manda uma mensagem para mim, dizendo que tinha abandonado a mulher, tinha abandonado a casa, e agora estava com uma outra mulher, e tinha abandonado o ministério. Eu estava sentado, digo, meu Deus, como é que isso acontece? Esse cara faz poucos dias que estava aqui na Consciência Cristã,
isso é um processo, irmãos, algo paulatino. E é fundamental que esse exercício, a gente vai ver isso ao longo do texto, né? O Paulo vai dizer isso, né? Não vos embriagueis com vinho, né? Mas enchei-vos do Espírito Santo. Outros tradutores dizem, mas deixai-vos encher do Espírito Santo, né? É fundamental isso, se nós quisermos, né, estar bem armados contra as tentações que baterem à nossa porta. Note que Jesus havia saído do Jordão, né, voltado do Jordão, onde foi reconhecido, né, pelo próprio Pai como sendo seu filho amado. Ele tinha sido batizado, ali o Espírito Santo havia sido derramado, né, de forma visível ali sobre Jesus Cristo. Jesus estava sendo preparado para esse momento, para esse combate, né? Jesus sai ali das águas daquele batismo, né? E ele entra num combate, no fogo, vamos dizer assim, da tentação. E o mais espetacular nisso tudo, irmãos, que o texto está dizendo que ele foi guiado pelo Espírito Santo para esse momento. Isso não quer dizer, a gente tem que ter muito cuidado, né, com momentos apoteóticos na nossa vida, momentos de grande vitória, de grande alegria, porque podem ser seguidos imediatamente por momentos de grande dificuldade, de grande provação e de grande tentação. E foi justamente isso que aconteceu na vida de Jesus. Ele sai daquele momento extraordinário na sua vida, né, de grande êxtase, vamos dizer assim, e agora é jogado, é lançado, e o texto está dizendo, guiado pelo Espírito Santo para o deserto, para a provação. Isso nos ensina também, né, que Deus muitas vezes nos leva, né, nos guia. Deus não tenta ninguém, né? Quem nos tenta são os nossos próprios desejos, é a nossa própria cobiça. Mas uma coisa é certa, Deus nos prova, irmão. E aqui Jesus, como, né, ele era tanto, tinha a natureza divina como a natureza humana. Assim como o primeiro Adão, lá no jardim do Éden, né, também foi provado, foi colocado à prova. Esse segundo Adão agora também é levado a ser provado, a ser testado, a ser tentado. É isso que o texto está nos dizendo aqui, que ele foi guiado. Ou seja, a tentação não foi um acidente, mas foi algo planejado ali para o próprio Jesus, foi algo agendado para ele. Não foi o diabo que arrastou Jesus para o deserto, foi o Espírito Santo que o levou. Jesus teria que ter essa experiência humana, porque todos nós temos essa experiência, irmão. Nós somos tentados todos os dias, 24 horas por dia. E Jesus tinha que ter essa experiência também. Agora, diferente de mim e de você, essa tentação de Jesus não partiu de dentro de Jesus, da sua mente, mas foi totalmente vinda de fora, algo insuflado exteriormente por Satanás. Nós somos tentados, né? Como diz lá Tiago 1,14, quando diz, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Jesus não foi tentado pela sua própria cobiça, diferente de mim e de você. Não havia dentro de Jesus um incentivo interior para o mal. Dentro de mim e de você há um incentivo interior para o mal. Nós temos que lutar, né, todos os dias contra nosso maior inimigo. A gente pensa que é o diabo, não, é você mesmo, somos nós mesmos. É a nossa natureza humana caída e corrompida, que luta contra o Espírito que Deus colocou dentro de nós, para nos arrastar para distante de Deus, para nos arrastar para a tentação, para cair nela. Não havia, né, esse desejo de cooperar com o pecado, né, dentro de Jesus. Não existia isso. A tentação, né, de Jesus, ela não procedia de Deus, porque Deus
a ninguém tenta. Não procedia de dentro de Jesus, porque Jesus não tinha pecado, né? E abrindo um parênteses aqui, né? Nós não devemos procurar tentação pensando que ela é propósito de Deus, né? Para nós. Pelo contrário, antes nós devemos orar, como diz lá em Mateus capítulo 6, verso 13, que diz: e não vos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Isso tem que ser a nossa oração. Deus, né, tem um único filho sem pecado. Quem é? O único filho de Deus sem pecado. Quem é? Jesus. Mas Deus não tem nenhum filho que não tenha provado da tentação. O próprio filho amado, né, a quem Deus se alegrava, passou por esse experimento. O primeiro homem, Adão, sem a direção do Espírito Santo, foi derrotado pelo diabo num jardim. O segundo Adão, sendo guiado pelo Espírito Santo, Adão estava sem a direção do Espírito. Jesus, guiado pelo Espírito Santo, venceu o diabo num deserto. Certo teólogo disse: se o último Adão tivesse sucumbido ao teste como o primeiro, não haveria Getsêmani, Calvário, nem Páscoa, nem Pentecostes. Nosso destino seria o inferno eterno. Ou seja, se Jesus tivesse fracassado naquela prova, todos nós, eu e você, teríamos fracassado eternamente. Foi porque ele venceu que nós estamos aqui. Amém? Foi porque ele venceu que nós estamos aqui. O fato de Jesus ter sido levado para o deserto, né, de certa forma deu alguma vantagem ao diabo. Por quê? Porque no deserto Jesus estava sozinho, sem companhia, sem amigos que poderiam ajudá-lo com conselhos e orações. Lembra lá do Getsêmani? Getsêmani, Jesus estava com alguns dos seus discípulos. Ele até pediu que eles intercedessem e orassem por Jesus naquele momento de angústia. Jesus ali estava sendo tentado também, né? A afastar, a ter que enfrentar aquele momento que ele estava para enfrentar na cruz do Calvário. Aqui ele estava sozinho, né? E nós sabemos que o deserto é um lugar hostil, né? De calor escaldante durante o dia, de frio cortante durante a noite. E ali também estava cercado de feras. Ali Jesus jejuou e orou durante 40 dias. Isso de certa forma forjou, né, ali Jesus para enfrentar aquele momento. Ele ali passou aqueles 40 dias numa conversa íntima e imediata com seu pai, sem qualquer desvio, sem qualquer distração ou interrupção. E isso o preparou, o forjou ali, né, para os ataques que viria de Satanás. Esse jejum, né, ele foi algo totalmente miraculoso, né? Passar 40 dias sem comer absolutamente nada. Moisés passou por isso lá no Monte Sinai, quando estava para receber as tábuas da lei. Elias também caminhou e jejuou durante 40 dias, quando ele foi encontrado por aquele anjo, depois daquela crise que ele teve ali, depois do Monte Carmelo. Foi um jejum, né, miraculoso. Com isso, Jesus mostrou, irmãos, que o seu corpo era indiferente para ele. Nós vemos numa época onde as pessoas, né, nós perdemos o costume e a cultura de jejuar, né? Isso. Dizem que crente gosta de comer muito, né? Alguns até exageram, né? É bom. Uma mesa farta, né? Entre amigos, entre familiares, é maravilhoso. Hoje eu estava com minhas meninas, com meus genros, com meus netinhos, né? Como é maravilhoso aquele momento, né? Mas é importante para a nossa saúde espiritual que nós venhamos a nos abster do alimento para maltratar a nossa carne, para subjugá-la. Isso é importante.
E o jejum teve esse sentido na vida de Jesus. O diabo não poderia agora dominá-lo facilmente, ou não pode dominar facilmente todo aquele que se desprende e morre para o mundo e para a carne. É isso que o jejum ele nos ensina. Quanto mais mantivermos a carne em sujeição, menos vantagens Satanás terá contra nós. Durante 40 dias, Jesus foi tentado pelo diabo. E o texto diz que no final desses 40 dias, como diz aqui no verso 2, ele teve o quê? Ele teve fome. Seu momento de maior fragilidade, no término desses 40 dias. O momento de maior fragilidade foi que o diabo se aproveitou para lhe fazer as suas propostas. É isso, irmãos, sempre vai ser assim. No nosso momento de maior fragilidade é quando seremos mais atacados pelo diabo e pela carne. E foi isso que aconteceu com o próprio Jesus. Essa foi a primeira parte, né? Jesus enviado para esse estado probatório no deserto, e passar por esses 40 dias de jejum, e depois ter que enfrentar essas tentações. E a segunda parte desse texto, né, nós vamos ver qual foi a primeira proposta de Satanás, versos 3 e 4, vamos lá? Disse-lhe então o diabo: se és o filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. A primeira coisa que eu vejo aqui, irmãos, é que o diabo estava agora colocando em xeque aquilo que o próprio Deus, o próprio Pai havia dito de Jesus durante o batismo. Lembra lá? No verso 22, a última parte, que diz: tu és o meu filho amado. O que é que o diabo diz aqui, né? Se és o filho de Deus, ele coloca uma dúvida. Primeira coisa que eu percebo aqui nesse texto, o diabo estava tentando colocar dúvida no coração de Jesus, de quem ele era. O diabo estava questionando a identidade de Jesus. Interessante, né? Jesus estava ali com fome, e o diabo vai na nossa necessidade. Foi na necessidade de Jesus. Se de fato tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. E o que é que a gente aprende aqui, irmãos? Que o diabo vai nos tentar naquilo que nós podemos fazer. O diabo não vai tentar você naquilo que você não pode fazer. Ele vai tentar você naquilo que você pode fazer. Se o diabo tentasse você, né? Se você estivesse aí num jejum, com 40 dias de jejum, com fome, o diabo chegaria para você e pediria para você transformar uma pedra em pão? Por que ele não pediria isso para você? Porque nós somos incapazes de transformar a pedra em pão. Simples assim. Nós não temos essa capacidade. Então, isso não seria uma proposta que ele direcionaria para nós. Mas ele sabia quem era Jesus. Ele sabia que Jesus era o Criador dos céus e da terra, o Criador do universo, de todos os seres. O próprio diabo, antes, era um anjo, né? Antes da sua queda, fora criado por Cristo. Ele sabia quem Cristo era, e ele pediu aquilo que Jesus poderia fazer. Lembra do primeiro milagre de Jesus? Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Ele transformou água em vinho. O diabo sabia quem Jesus era, sabia que ele poderia transformar água em pão. Assim como lá no Éden, ele sabia que Adão poderia comer daquele fruto que
que havia sido proibido por Deus. Bastava estender a mão. Jesus não transformou pedra em pão, porque ele não podia fazer algo para si mesmo. Interessante, irmãos, que sempre que Jesus manifestou o seu poder, foi para ajudar as pessoas, nunca para ele mesmo. Você não vai ver Jesus fazendo nada, nenhuma ação extraordinária, miraculosa, para se auto-beneficiar. Não. Você vai ver Jesus sempre realizando um ato miraculoso, extraordinário, para abençoar outras pessoas. Isso nos mostra a natureza divina, que é uma natureza doadora. Jesus estava sendo aqui tentado a não confiar no Pai, no cuidado do Pai em relação a ele. Ele foi tentado aqui a agir por conta própria, a ser autossuficiente, a prover o sustento de uma maneira que o seu pai não havia designado. O diabo estava tentando incutir na mente de Cristo que Deus havia se esquecido dele. Né? O diabo tenta nos incutir isso também na nossa mente, principalmente quando estamos em momentos de crise, em momentos de prova. Esses dias uma pessoa, né, ligada ao pastor Valberto, estava revoltada, porque Deus havia permitido a morte do pastor Valberto. Queria mais saber de Deus, né? Esse momento de angústia, né? De fraqueza nossa, de fragilidade, o diabo tenta colocar dúvida em nossos corações. O diabo estava, né, tentando incutir na cabeça de Jesus que Deus havia esquecido, que o Pai havia esquecido dele, ou que poderia demorar muito para enviar ajuda, né? O diabo queria que Jesus agisse de forma independente e abandonasse a dependência do Pai. Era isso que o diabo estava tentando aqui. E Jesus combate essa mentira com a verdade das Escrituras. E Jesus responde ao diabo citando Deuteronômio capítulo 8, verso 3, que diz: Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. A palavra de Deus é a nossa espada, e a fé preciosa nesta palavra é nosso escudo. Se quisermos resistir às tentações, temos que nos apegar mais e mais às Escrituras. Irmãos, não se engane, essa falta de desejo de buscar a palavra de Deus diariamente é uma ação de Satanás na vida do crente, é uma ação da carne do diabo na vida do crente. Nós temos que nos alimentar diariamente das Escrituras, da palavra de Deus. Isso vai nos fortalecer, isso vai nos fazer resistir às tentações e enfrentar as provas que Deus colocar em nossas vidas. E foi por meio da palavra que o Senhor Jesus, ali, naquela primeira tentação, com fome, com necessidade, né, tentando incutir dúvida: olha, Deus é teu pai, como é que ele está deixando tu ficar nessa situação aí, né? Cadê a provisão dele? Cadê a providência? Tentando fazer com que Jesus rompesse com o pai, né? Tentando criar uma fissura entre essa relação divina entre o filho e o pai, colocando dúvida. A resposta do Senhor foi a própria palavra, né? Nem só de pão o que viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Nosso primeiro alimento, irmãos, tem que ser a palavra. Amém? Nós nunca vamos fraquejar se estivermos cheios do Espírito Santo e cheios da palavra do Senhor.
A terceira parte desse texto mostra a segunda proposta de Satanás, ou a sua segunda tentação, versos 5 a 8, que diz: E elevando, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: Dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Irmãos, nunca devemos esquecer daquilo que Jesus disse acerca do diabo, que o diabo é o pai da mentira. É alguém que perverte, que distorce as escrituras, né? Alguém já disse que o diabo é como se fosse um estelionatário. Usando a arma da mentira, diz para Jesus que essa autoridade havia sido entregue a ele e que ele poderia dar a quem ele quisesse. O diabo oferece o que não tem e promete o que não pode cumprir. Aqui a gente vê que ele propõe uma idolatria aberta. Ele propõe a Jesus uma glória, né? Os reinos desse mundo, sem passar pela cruz, uma exaltação sem renúncia, um sucesso sem obediência a Deus. Essa é a proposta do diabo. O diabo aqui quer que o Criador, Jesus, se dobre diante da criatura, Satanás. Aqui o diabo estava tentando despertar em Jesus a ganância, né? O desejo pelo poder. Alguém já disse que talvez o maior erro da teologia da prosperidade é colocar a adoração a Deus como um meio para conseguir alguma coisa. Eu pergunto a você que está aqui sentado nessas cadeiras: o que você veio fazer aqui nessa noite? O que você veio buscar? Se você veio aqui prestar um culto a Deus, em busca de que Deus lhe traga alguma resposta, esse não é o culto que Deus espera de cada um de nós. Esse é o culto da prosperidade, dessas igrejas que tem por aí. E às vezes até muitas pessoas saem dessas igrejas, mas essa teologia não sai de seus corações. Muitos de nós vamos ao culto com a perspectiva de recebermos alguma coisa. Mas não, irmãos, nós nos reunimos aqui domingo após domingo, não para receber alguma coisa, mas para dar alguma coisa. Dar o quê? O nosso louvor e a nossa adoração. É para isso, né? Então, para o crente, todo culto é maravilhoso. Você vê o crente dizer: hoje o culto não foi bom não. Então, ele não sabe o que é cultuar a Deus. Você não depende de nada ou de ninguém para prestar o seu culto a Deus, a sua adoração, o seu louvor a Deus. Você não depende do pregador, você não depende do grupo de louvor. Você tem que vir com esse sentimento de se reunir em comunidade para adorar esse Deus santo e maravilhoso. Jesus responde a essa tentação usando Deuteronômio capítulo 6, verso 13, quando diz: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Jesus está dizendo aqui que só Deus deve ser adorado e servido. Qualquer coisa que qualquer um que toma, né, que assume esse lugar em nosso coração, qualquer criatura, qualquer objeto de veneração e de culto religioso, frustra o desígnio de Deus e cai em idolatria e paganismo. Por isso que o catolicismo ele peca
não é? Ao levar os seus fiéis a prestar veneração à criatura, eles não chamam adoração, né? Seja veneração, que no frigir dos ovos é adoração a criaturas, a personagens bíblicos, por mais proeminentes que tenham sido, mas que são indignos de serem exaltados, de serem colocados no lugar de Deus. É indigno. Nós temos que ter cuidado, né, com o nosso coração. Alguém já disse que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Às vezes até coisas boas nós podemos transformar em coisas ruins, né? A obra de Deus não pode tomar o lugar de Deus no nosso coração. A nossa família não pode tomar o lugar de Deus no nosso coração. O nosso trabalho não pode tomar o lugar de Deus em nosso coração. Nada pode estar entronizado no nosso coração que não seja o nosso Senhor. E só a Ele nós temos que prestar esse culto, esse louvor e essa adoração. O diabo queria ocupar ali, despertando em Jesus a ganância, né? Para tirá-lo do foco, do centro da adoração ao Senhor. A quarta parte é a terceira proposta de Satanás, ou a terceira tentação, versos 9 e 12, que diz: então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. De novo, o diabo coloca em dúvida que Jesus não era o Filho de Deus. E agora, né, ele usa a própria palavra. O diabo, ele é terrível, irmão. Ele cita um texto bíblico, né, que é o Salmo 91, versos 11 e 12. Se der para botar aí, Jorge. Salmo 91, versos 11 e 12, que diz: aos seus anjos, está no texto, né, ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Aqui o diabo estava omitindo parte do texto e torcendo a correta interpretação das Escrituras. O diabo aqui está usando a Bíblia para tentar Jesus, não para edificar a Cristo. Alguém já disse que o diabo é um péssimo intérprete das Escrituras. O diabo sempre vai torcer a palavra de Deus. É por isso que aí tem tantas seitas que estão com a Bíblia na mão, né? Você vê aí essas seitas pseudo-cristãs, como Testemunho de Jeová, Mormons, Adventistas. Todos estão, de alguma maneira, tentando basear os seus ensinos nas Escrituras, mas de maneira que torce, que traz, entre aspas, uma nova revelação e uma nova verdade. E é isso que o diabo está fazendo aqui. Primeira coisa que o diabo, né? Isso é importante. Lembrando ali que Jesus era tanto Deus como homem, né? Ali, coabitando no mesmo ser. Isso tem muitas implicações, não é? Na nossa mente é até difícil de entender isso. Como um Deus onisciente, onipresente, onipotente pode, né, se limitar a um corpo humano. Isso aí é um outro momento para explicar e para falar sobre isso. Mas a primeira coisa, irmãos, que a gente tem que entender aqui, né, é que
o Salmo 91 não se reporta aos crentes, mas a Cristo. Interessante que tem muitos crentes, né? Até os católicos fazem isso, pega uma Bíblia, abre no Salmo 91 e bota lá na sala, né? E aquilo ali serve como se fosse um amuleto na vida, né, de muitos católicos e, infelizmente, às vezes na vida de muitos crentes. O Salmo 91 se aplica a Cristo e não a nós. É difícil? Bom, quer ver? Vamos lá, verso 1. Bota aí lá, pastor Jorge. O verso 1 do Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Quem aqui habita no esconderijo do Altíssimo? Tem alguém aqui? Levanta a mão. Ninguém. Nós não habitamos. Quem habita no esconderijo do Altíssimo? Cristo. O verso 3 do Salmo 91. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Nós tivemos uma peste perniciosa há cerca de 5 anos, chamado Covid-19. Nenhum crente morreu durante a Covid-19. Você conhece algum crente que morreu durante a Covid-19? Só lá na Avinac morreram 3. Eram crentes em Jesus. Aqui não está falando dos crentes, está falando de Cristo. Verso 7 do Salmo 91. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Você já viu, já teve a notícia de algum crente morrer em algum tipo de catástrofe natural, ou de um acidente num ônibus que vai ali 50 pessoas, só o crente escapou. Uma bala perdida. Crente nunca morreu de bala perdida. O diabo aqui estava torcendo, né, as escrituras. Deus não promete guardar-nos em todos os caminhos, mas em todos os caminhos dele. Deus não é parceiro das nossas loucuras, né? O diabo aqui estava achando que estava em pé de igualdade com Jesus ao citar as escrituras, usando textos isolados e fora de contexto para cometer as piores iniquidades. Em resposta, Jesus cita Deuteronômio 6,16, quando diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Irmãos, Jesus já tinha ouvido a voz do Pai lá no Jordão: eis o meu filho amado, em quem me comprazo. Jesus não precisava de outro sinal da parte do Pai. O diabo queria um outro sinal, colocou Jesus no pináculo do templo: te lança daí abaixo. Bastou a declaração do Pai durante o seu batismo. O povo de Israel fracassou miseravelmente durante a sua peregrinação no deserto, por muitas vezes, mesmo tendo tantas provas dadas por Deus de que eles eram o povo de Deus. Basta ver as pragas no Egito, o mar vermelho se abrindo, os inimigos de Deus sendo engolidos pelas águas. Mesmo assim, por muitas vezes eles tentaram o Senhor. Muitas vezes eles tentaram o Senhor. Jesus, não. Irmãos, nós não precisamos de nenhum sinal miraculoso para atestarmos que somos filhos de Deus, salvos em Jesus. Para nós basta as declarações que estão aqui, o que? Nesta palavra. Tem muito crente aí atrás de sinais, atrás de experiências, e esses correm o risco de serem enganados pelo diabo. Basta para nós
a sua palavra. Basta para nós a sua palavra. Caminhando para o final, quinta parte, a última parte desse texto, verso 13, a breve trégua de Satanás, passados que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo. Olha esse adendo aí. Até o quê? Momento oportuno. Até momento oportuno. Ou seja, o plano de tentação de Satanás tinha dado uma pausa, mas ele retornaria. Ele voltaria. O plano dele durou todo o ministério de Jesus. Jesus é tentado no início do seu ministério, lá no deserto, e Jesus é tentado até o último momento do seu ministério, lá na cruz do Calvário, lá no final. O diabo tentou Jesus no deserto, colocando em dúvida, em xeque, a sua identidade. O diabo também tentou Jesus de maneira semelhante no final do seu ministério, agora usando instrumentos. Até um de seus discípulos, Pedro, foi instrumento de Satanás para tentar Jesus Cristo. Não vai dar para colocar? Depois você lê em casa Mateus 16, 21 e 23. Quando Jesus disse: olha, eu vou ter que enfrentar o martírio, eu vou ter que enfrentar a cruz. Aí Pedro vai dizer: tem dó de ti mesmo, Senhor. E o Senhor disse: para trás de mim, Satanás, porque tu entende das coisas dos homens, tu não entende das coisas de Deus. Até pessoas próximas o diabo pode usar, até crentes. É isso que o texto está nos dizendo. Até mesmo na cruz, aqueles ladrões ali insultavam Jesus: se de fato tu é o Filho de Deus, desce da cruz e nós vamos crer em você. De novo, do começo ao fim. E o que é que nós aprendemos com isso, irmãos? Que assim como Jesus, seremos tentados desse mundo, do início ao fim da nossa caminhada cristã. Não pense que o diabo vai dar trégua. Ele, ao contrário de muitos crentes, ele persevera, ele não desiste. Está lá, já está decretada a sua derrota. O seu fim já foi profetizado, mas ele está lá, não desiste. Não pense que por você já ter recursos, você não vai ser tentado na área do poder e da ganância. Não pense que por você já estar velho e amortecido, você não será tentado na área sexual. Já vai lançar na sua mente, mesmo seu corpo já está amortecido, mas está lá o pecado, desejando. Isso vai até a sepultura. Não pense que por já ter décadas de crente, que você não corre o risco de ser tentado a negar o Senhor Jesus. O diabo vai perseverar em tentar até o fim os filhos de Deus nesse mundo. O desfecho final da tentação de Cristo foi a vitória do nosso Redentor. Essa vitória não foi apenas do Filho de Deus, mas também foi a nossa vitória. A vitória de Cristo nos tornou vitoriosos também, e é por isso que estamos aqui. E só estamos aqui por causa dele, por causa da sua vitória. A maior tentação de Cristo foi não usar o seu poder para livrar-se a si mesmo. Se ele tivesse usado o seu poder, se ele tivesse feito isso, estaríamos condenados eternamente. Jesus, naquele momento histórico ali, ele sacrificou o seu poder. Ele venceu a fome pelo poder, com a entrega de si mesmo. Eu quero concluir nessa noite aqui trazendo algumas declarações. Primeira, todo cristão deve esperar ser provado por Deus e ser tentado pelo diabo. Jesus foi provado por Deus ali no deserto. Nós vamos ser
tanto provados por Deus, como vão ser tentados pela nossa carne e pelo Satanás. Primeira coisa, a gente tem que estar ciente disso. Se Jesus foi provado e tentado, nós também seremos. Temos que estar conscientes que o diabo sabe quais são nossos pontos fracos e fortes. E ele vai usar tanto os pontos fracos como os pontos fortes na sua tentação contra cada um de nós. Todo cristão deve estar ciente que o diabo não desiste e que sempre estará à nossa porta para nos tentar. Cientes disso, temos que estar preparados. Como estar preparados? Lembre que Jesus estava o quê? Cheio. De quê? Do Espírito Santo. E Jesus respondeu às tentações por meio da palavra. Então, os crentes, nós temos que estar preparados. Como? Cheios do Espírito Santo e versados na palavra de Deus. Por fim, como está dito lá em Tiago 4:7, precisamos nos sujeitar a Deus. E está escrito aí: resistir o quê? Ao diabo, e ele fugirá de vós.